Boa tarde a todos. Muito obrigada pela acolhida desta nobre Casa Legislativa. Em nome do presidente, vereador Daniel Bassi, cumprimento a todos os vereadores, que sempre nos recebeu com muito carinho e sempre atendeu às nossas demandas. Eu venho aqui para agradecer e dar uma satisfação em relação aos pedidos que fazemos anualmente em relação à destinação de parte das impositivas. Nós estamos fazendo no quartel Cidade Nova, ali na Santos Pereira, temos 2 quartéis em Franca, um deles, Cidade Nova, que é da década de 70, ele estava precisando de uma reforma urgente, né, devido ao seu prédio antigo, e graças às impositivas dos senhores, nós conseguimos arrecadar aí 1.316.000, que foi objeto da elaboração de um projeto de manutenção e reforma, e no ato da licitação fechou o valor de 1.075.000. A parte da pintura, ela acabou ficando de fora pelo excesso, né, do valor que tinha excedido, mas será uma segunda etapa trabalhada junto à prefeitura. Mas o principal, né, a realização para nós de um sonho, eu estou aqui desde 2010, estou podendo ver isso, né, sendo feito de maneira republicana, onde está sendo usado dinheiro público para uma aplicação que vai reverter em qualidade na prestação de serviço para a comunidade. Então, para nós, isso tem uma importância muito grande. Então, quando eu venho aqui e converso com cada um dos senhores e vejo a disposição em nos ajudar, saibam que tem um imenso reflexo para nós, porque isso reflete em qualidade na prestação de serviço dos nossos profissionais que ficam aquartelados 24 horas para atender a todas as emergências, seja final de semana, feriado, estamos lá sempre prontos para isso. E não diferente, né? O ano passado também eu vim aqui mais uma vez pedir e fui também muito bem recebida e conseguimos também o valor de 390.000. Esse valor ele já está no nosso Fundo Municipal de Bombeiros e esse valor vai ser utilizado com o complemento de R$6.000 por parte da prefeitura para a compra de uma caminhonete tipo Hilux, junto com o implemento para a gente conseguir combater os focos de incêndios florestais que o ano passado nos demandaram muito. Para os senhores terem notícia, o município de Franca, ele ficou entre o 6º do estado de São Paulo que mais atendeu incêndios florestais. Nós atendemos 1.057 incêndios florestais. Então, até o município de Ribeirão, que é bem maior, ele teve um valor reduzido comparado ao nosso. Foi 686, algo próximo disso. E nós conseguimos dar conta desta demanda, atendendo Franca e região, graças ao apoio dos senhores, que sempre nos ajudou, em conjunto com a prefeitura. Viaturas à disposição, porque é um período onde demanda muito a viatura, o profissional ter a qualidade de vida para que ele possa estar sempre pronto. E nesse período, principalmente, ele assume o serviço às 7h30 da manhã e muitas vezes ele volta para o quartel meia-noite, porque ele passa um dia todo fazendo a atuação para extinguir esses incêndios que, em sua maioria, acabam sendo de grandes proporções. Então, eu venho aqui agradecer a importância dos senhores em nos auxiliar. Então, eu espero que em breve nós podemos, né, estar aqui para convidá-los, para que a gente possa fazer uma reinauguração do nosso quartel. Junto com a manutenção predial, está sendo feita também a questão da acessibilidade. Então, é um quartel que vai estar totalmente acessível. E isso é algo muito importante para nós, porque a gente sabe que é uma batalha diária a gente conseguir essas melhorias, porque sabe que demanda um alto custo. E também chamá-los para que a gente possa, né, seremos aí um dos primeiros do estado a acionar uma ata de registro de preço do Corpo de Bombeiros para fazer essa aquisição por meio da Toyota, que vai conseguir também melhorar a nossa qualidade nessa prestação de serviço, que eu espero que esse ano a gente tenha uma trégua. Mas o nosso serviço de bombeiro, ele é feito o quê?
para estarmos preparados sempre para o pior. Então, a gente não torce para que aconteça, mas a gente precisa estar a postos e com ferramentas que possamos dar uma rápida resposta. Muito obrigada. E eu gostaria de finalizar, aproveitando a tribuna. Nós temos um trabalho preventivo muito consistente, que é uma das nossas missões institucionais, tratar da prevenção. E a prevenção, ela começa desde o período escolar. Então, existe uma plataforma no site do Corpo de Bombeiros, onde nós oferecemos totalmente gratuito para o cidadão. Ele pode entrar lá, se cadastrar, fazer um curso EAD, onde ele consegue se preparar para atuar em pequenas emergências ou situações de engasgo, uma situação de uma convulsão, algo que é um inesperado, onde muitas vezes a gente se depara e não sabe como atuar. Então, o Corpo de Bombeiros tem essa plataforma e também para os funcionários e professores do ensino na recreação infantil, do ensino fundamental, das escolas em geral, para que cadastrem os seus funcionários e professores, façam a parte EAD com 16 horas aulas, e o bombeiro vai até a escola e ministra a parte prática, 4 horas aulas, e com isso emite um certificado. Isso é muito importante porque nós nos deparamos diariamente com situações de emergência, onde muitas vezes a pessoa ela não está preparada para dar um primeiro atendimento. E 1 minuto, numa situação dessa, pode salvar vidas ou causar uma tragédia. Então, eu uso a tribuna hoje para mobilizar, para que a população em geral, né, eu venho aqui não só como capitã, mas como mãe, para que todos façam uma reflexão. Quando a gente deixa os nossos filhos nas escolas, a gente pensa estar deixando em um local seguro. Será que esses profissionais estão preparados para atuar numa situação dessas? Então, eu venho trazer essa reflexão para que, juntamente com o Corpo de Bombeiros, a gente possa tomar conhecimento da situação e, se houver a necessidade, o Corpo de Bombeiros está à disposição para ministrar esses treinamentos, para que o ambiente escolar se torne algo realmente seguro e nós possamos, de fato, ter a sensação de segurança de deixar os nossos filhos e eles serem bem atendidos em qualquer incidente. Muito obrigada. Quer a sua parte? Capitã Leandro Sandra. Primeiro. Por favor, Pode falar, Tid. mais jovem primeiro. Obrigado pelo mais jovem. Eu gostaria de agradecer pelo trabalho que vocês prestam aqui na nossa cidade. Parabéns por esse trabalho. E eu gostaria de colocar aí o nosso gabinete, o nosso trabalho à disposição para a gente poder contribuir também com as emendas impositivas que a gente tem. E eu acredito que os vereadores de primeiro mandato aqui, provavelmente, com toda certeza, mais jovem eles vão apoiar também. Tá? E agradecer. E eu gostaria muito de saber se tem um curso, para que eu gostaria de fazer um curso nessa área, porque eu passo por muitas situações, então seria interessante para mim poder participar desse curso. Eu estive lá em... que alagoa tudo lá? Eu estive no Rio Grande do Sul, estive lá por 10 dias ajudando lá no trabalho de resgate. Eu não tinha nenhuma experiência, eu adquiri muita experiência lá, porque a gente passou 10 dias com 2 bombeiros lá e eles ensinaram várias técnicas para a gente aprendeu muito com eles, foi um aprendizado muito importante para mim e eu queria de alguma forma fazer um curso para mim poder aprender um pouco mais nessa área. É muito importante o interesse do senhor e que sirva de exemplo para despertar nas pessoas, porque hoje a internet ela oferece muitas fontes de conhecimento, mas às vezes a gente tem alguns locais que estão um pouco desatualizados, ensinam algumas coisas que já não são mais protocolares, e o Corpo de Bombeiros ele tem uma página www.corpodebombeiros.gov.br, onde tem uma plataforma de ensino. Então o senhor pode ir lá nessa plataforma e se inscrever como cidadão, porque tem o curso voltado para público interno, curso voltado para o cidadão, curso voltado para os professores, né, e funcionários da área de ensino, e o senhor pode estar fazendo da sua casa.
esse treinamento totalmente gratuito e é uma fonte segura, onde o senhor vai saber estar aplicando os protocolos que são os mais atualizados, né, que pode, né, dar uma segurança para o senhor no momento onde, de repente, surja algum incidente. Porque todos nós aqui estamos sujeitos. Às vezes a gente está numa festa, alguém se engasga e ninguém sabe o que fazer. Às vezes alguém tem um acidente, já tivemos notícias, né, jogando futebol, a pessoa ela tem um confronto ali, colide uma com a outra e acaba convulsionando, fica todo mundo ali muito assustado, sem saber como agir, fala, eu vou puxar a língua, isso existe. Não, isso não existe mais, mas é aquela informação antiga, desatualizada, que às vezes você acha que está fazendo certo. Então, quando a gente lê, a gente se prepara e consegue, muitas vezes, buscar na fonte, que é algo que não é um conhecimento totalmente acessível, não tem uma linguagem técnica que vai dificultar o nosso aprendizado, traz mais segurança para nós. E com isso, muitas vezes, a gente pode estar salvando vidas. Não precisa ser bombeiro, muitas vezes, para a gente, às vezes, estar salvando vidas. Por isso que é importante a gente despertar sempre para a prevenção. Peço a palavra, presidente. Capitão Sandra, é uma honra ter a senhora aqui com a gente. Infelizmente, eu não fui comandado diretamente pela senhora, mas cheguei a fazer algumas DGEMs aqui em Franca. A senhora sabe que pode contar comigo sempre, vou estar sempre à disposição. E um pouquinho antes da senhora chegar, eu estava justamente conversando com a doutora Thaisa sobre um projeto de lei que a gente está tentando pautar para falar sobre primeiros socorros para a população, que é baseado na Lei Lucas, e foi a pedido do Cabo Abner, que falou que gostaria muito de levar o programa Bombeiro na Escola para as escolas municipais também. A senhora pode contar comigo e obrigado, porque era justamente o que eu estava precisando passar para todo mundo ver o tanto que é importante e quanto cada minutinho pode ser crucial na vida de alguém. Obrigado mais uma vez. Peço uma parte. Sandra, o Corpo de Bombeiros, acredito que não só em Franca, mas em todo o Brasil, tem uma admiração e um respeito muito grande por todos nós brasileiros, pela coragem, assim, muitas vezes, assim como as polícias também, militar, civil e municipal, vocês arriscam muitas vezes as próprias vidas em prol da população. E realmente isso é louvável, e eu desconheço uma pessoa que não olha com muito carinho pelo Corpo de Bombeiros. Então, nada mais justo do que essa parceria junto à Câmara Municipal, que já não é de agora, pelo que a senhora falou, e que esperamos de verdade que não só nessa legislatura, mas que também para as próximas essa parceria sempre continue, porque realmente é uma instituição que a gente tem grande apreço e carinho, principalmente nessa que tanto também admira e fala e nos conta e reporta situações vividas por ele, que faz cada vez mais que a gente fortaleça esse carinho especial pela instituição Corpo de Bombeiros. Parabéns. Peço a palavra. Aqui, ó. Podemos? Posso falar? Quero cumprimentar a capitã Sandra por estar aqui e dizer da importância desta casa a uma entidade tão importante como o Corpo de Bombeiros. Na legislatura anterior, capitaneada pelo vereador Della Mota, nós fizemos várias reuniões e entendemos a necessidade do Corpo de Bombeiros e fizemos valer o que a lei determina, que são as emendas impositivas, que é a vontade do legislador no orçamento. E isso foi fundamental para que essas reformas importantes que o Corpo de Bombeiro precisava, as instalações do prédio, foi fundamental e nós continuamos a parceria e deu certo. Essa questão das emendas impositivas já gerou 1001 debates, porque
muitas entidades que nós queríamos ajudar, da mesma forma que nós ajudamos o Corpo de Bombeiros, não foram possibilitadas de receber esse auxílio, que tão importante é. No caso do Corpo de Bombeiro, pelas razões pelas quais já debatemos, já discutimos inúmeras vezes, que sem essa estrutura, a instituição ficava com dificuldade de prestar o serviço de excelência e de qualidade que já presta, mesmo com as dificuldades que tem e que tinha. Então, é esse olhar que tem que ter para as emendas impositivas. É 1,2% do orçamento que nós temos direito, com 50% para a saúde e para 50% para a infraestrutura, para a assistência social, para as outras áreas, que às vezes não é o olhar que o executivo tem e nem é a prioridade que o executivo tem. Às vezes as nossas prioridades são diferentes, mas nós estamos constitucionalmente fazendo da forma que precisa ser feito. Então a gente espera que, para o próximo ano, não só o Corpo de Bombeiros, porque foi uma das poucas entidades que conseguiu receber a impositiva, quero parabenizar também, porque entregou o plano de trabalho, entregou toda a documentação necessária. Imagina a dor de cabeça que deve ter dado, porque o negócio é feito para não pagar, né? Mas alguns são salvos aí, porque conseguem entregar a documentação. A burocracia impera nessa situação. Mas eu quero parabenizá-la e conte com esta casa que nós estaremos sempre do lado da instituição, que precisa, e realmente é um serviço que preserva vidas e que precisa de recursos para fazer essa preservação. E parabéns pelo trabalho executado. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Mar Garcia. Boa tarde, capitã Sandra. É muito bom Vossa Senhora estar nessa casa, até porque essa instituição Corpo de Bombeiro, acredito que é que tem mais credibilidade nesse país. Afinal de contas, bombeiro, quando você pensa bombeiro, é salvamento. Ou uma criança que engasgou, uma pessoa que afogou, um acidente, um incêndio, enfim, são só realmente natureza de salvamento. E muitas vezes não se dá o devido valor ao que significa o Corpo de Bombeiros. Porque, conforme você disse, 1 minuto salva uma vida. Me lembro ainda, fevereiro foi meio trágico em São Paulo, né, no dia 24 de fevereiro de 72, no edifício Andraus, né? Depois, dia 1º de setembro de 74, no Joelma. No Joelma morreram 181 pessoas, mais de 300 feridos. Já no Andraus foi um pouco menos, algo em torno de 16. Que morreu lá o senhor João Simão Souza, o bombeiro, foi isso? Que ceifou a vida dele para salvar pessoas. Acredito que, para o próximo ano, já que nós vamos destinar as emendas impositivas para o ano que vem, ver a necessidade que tem o Corpo de Bombeiro. Nós somos em 15, acredito que quase, se não for totalidade, quase todos, com certeza, destinarão alguma verba para o Corpo de Bombeiro. Nós sabemos que todas as entidades precisam, nesse país que, na verdade, também as entidades são os pilares que sustentam e que impede o caos social. Sabemos muito bem disso. Mas estamos aqui para parabenizar pelo serviço de excelência a qual o Corpo de Bombeiro faz, assim como toda a nossa gloriosa Polícia Militar. Parabéns, você à frente dessa corporação, e que Deus da infinita bondade possa guardá-lo sempre. Muito obrigado. Capitã Sandra, boa tarde, sempre bem-vinda a essa casa. A gente acompanha o trabalho de vocês, como foi dito por muitos aqui. A corporação do Corpo de Bombeiro talvez é uma das instituições mais querida e respeitada do nosso país, porque já é cultural das nossas... No caso, eu tenho uma filha que eu acompanhei, ela sempre com um carrinho de bombeiro, e já vem embutido isso na cultura das nossas crianças. E a gente vê a eficácia do Corpo de Bombeiro, mas um dado até triste quando a senhora cita que nós tivemos aí 1.057 ocorrências
e muito bem pontuado para a senhora, quando a gente precisa mobilizar a nossa população para que possamos fazer campanhas nas escolas, nas indústrias de calçado, nas empresas, para que haja uma mobilização de conscientização. Às vezes a pessoa vem ali, coloca, achando que vai fazer a queima de um resíduo, e ela não sabe o mal que ela está causando, porque, principalmente em seca, os incêndios, eu não sei qual é a estatística, mas a maioria é provocada pela irresponsabilidade das pessoas. E muito também a gente vê quantas ocorrências vocês atendem, que é o famoso trote. As pessoas ligam de forma irresponsável, mas o Corpo de Bombeiro está lá sempre presente. E a nossa instituição aqui na Santos Pereira é um lugar que todo mundo fala: onde você vai? Ah, vamos lá no Corpo de Bombeiro. Então, a Santos Pereira não é nem a Santos Pereira, é a Rua do Corpo de Bombeiro. Então, uma instituição respeitada, querida. Eu lembro que na gestão passada, o vereador Luiz Amaral, quando foi falar do Corpo de Bombeiro, ele falou assim: olha, eu vou destinar todo o recurso que cabe a mim ao Corpo de Bombeiro. Por que que faz isso? E todos os outros colegas se envolveram, a senhora trouxe um número, e aquilo ali foi, em fração de segundos, a senhora atingiu, até superando a meta inicial. Como bem disse o vereador Marco Garcia, todos aqui têm um apreço, e o que a senhora precisar, faça novamente, traz o planejamento, que eu tenho certeza que a gente vai atingir com eficiência aí, e tenho certeza que a troca do serviço de bombeiro vai ser em dobro a nossa população. Com a palavra, plenário. Capitã, também rapidamente só te elogiar pela liderança, pela condução e pela credibilidade. Credibilidade ainda maior do que o Corpo de Bombeiro tem quando se tem a senhora à frente dessa corporação, dessa instituição. Ainda me lembro quando nos reunimos lá na FACEF, né, uma conversa até que rápida, mas pontual, e onde a senhora explanou e realmente mostrou a necessidade do envio dessas impositivos. Eu não me recordo, mas eu acredito que a gente enviou a maior impositiva da Câmara Municipal da história. Então isso é um motivo de orgulho, é um motivo de alegria para o Poder Legislativo poder contribuir com uma entidade de tanta credibilidade, né, que tem na nossa sociedade. E eu fico muito feliz, muito alegre que essa corporação com tamanha credibilidade seja conduzida e seja liderada pela senhora. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por tudo que você faz para a gente, para os cidadãos daqui de Franca, para toda a região, que você possa sempre acreditar e contar com o Poder Legislativo, tá certo? Muito obrigada. O Corpo de Bombeiros, ele se instala no município por meio de um convênio com a Prefeitura, né? Então, é Secretaria de Segurança Pública com a Prefeitura. E o reflexo, né, da nossa qualidade na prestação de serviços, das nossas viaturas bem equipadas, do nosso quartel bem gerido, tem muito envolvimento em relação à Câmara dos Vereadores estar participando junto ao Poder Municipal. E eu destaco, eu comando uma região que abrange 33 municípios. E eu sempre falo nas reuniões em que eu participo nos outros municípios que Franca é o município que mais se destaca nessa gestão. Por quê? Porque os senhores são coesos quando o assunto é ajudar a população e auxiliar o Corpo de Bombeiros por meio das impositivas. Nesse dia em que eu vim aqui pedir naquela tarde a respeito, né, da manutenção do quartel, eu falo que tudo é por Deus. Eu saí de uma reunião na prefeitura onde foi mostrado o valor da reforma e eles falaram: infelizmente a gente não consegue te ajudar, e realmente nós não tínhamos a previsão na LDO. E eu falei: eu vou buscar ajuda. E a hora que eu desci as escadas da prefeitura, eu liguei, à época, né, para o Della Mota, e falei: olha, eu queria falar com os vereadores, seria possível?
Ele falou, se você quiser vir agora, que eles estão terminando uma reunião, eu consigo te receber. E foi naquele momento que eu saí da prefeitura, vim aqui, e fui muito bem recebida e acolhida. E eu falo, eu na verdade sou só um instrumento, né? Eu estou no Corpo de Bombeiros, né? Eu tenho um prazo de validade. E a minha missão é tentar oferecer o melhor para as pessoas que estão precisando dos nossos serviços e para as pessoas que estão esperando, né, uma qualidade, né, nos treinamentos, uma qualidade em um quartel bem administrado, viaturas seguras para que eles possam atender as emergências. Então, Franca, o Poder Legislativo de Franca, realmente é destacado, eu digo até em âmbito de Estado de São Paulo, porque a gente conversa muito entre os capitães, que também administram SGBs, e os senhores são pessoas realmente de muito valor, que enxergam a importância em destinar essas impositivas parte para nós, porque tem um reflexo muito grande, pode ter certeza. Isso é algo que tem uma abrangência institucional a nível de Corpo de Bom Tempo. Capitão, se a senhora puder se direcionar aqui para nós tirarmos uma foto enquanto instituição.